Vamos lá. Eu queria só dar um pano de fundo aqui do livro de Esther. Quantos já assistiram aquele filme 300, amém? Provavelmente esse livro foi naquela época do filme 300, aonde o Império Persa estava ganhando território, estava conquistando tudo, né? O povo judeu tinha ido para a Babilônia, o povo de Israel tinha ido para a Babilônia como escravo, ficou um tempo ali e veio o Império Persa, derrotou o Império Babilônico e começou a governar tudo, Egito, Mesopotâmia. E existia, a capital desse Império Persa ficava numa cidade chamada Suzã. E existia uma comunidade de judeus ali nessa cidade. Existia um povo espalhado, o povo de Israel que é espalhado pelo mundo. Eles habitavam naquela cidade, uma comunidade. E naquela cidade tinha um certo homem chamado Mardoqueu, irmãos. E como Deus está à procura de certos homens, irmãos, como os olhos do Senhor está buscando certos homens sobre a terra, homens como Noé, homens como Davi, como o Senhor tem procurado. A palavra diz que procurei, achei Davi, um homem segundo o meu coração. O Senhor está procurando certos homens, irmãos, homens que são diferenciados na terra, que representam, que simbolizavam a igreja naquele tempo. O Senhor está buscando certos homens e certas mulheres, irmãos, que vão obedecer o coração dEle, que vão se posicionar como Ele deseja. E nessa cidade tinha um certo homem chamado Mardoqueu. Esse cara era bênção, irmãos. E ele tinha... Eu querer ler com vocês para dar um contexto. Abre lá em Esther, por favor. Esther, no capítulo 2. A gente vai dar uma passadinha em cada parte, só para dar o contexto também. Esther, capítulo 2. Esther é difícil, amém, irmão? Esther está depois de Neemias, se eu não me engano. Esther, capítulo 2, versículo 5, amém? Diz assim: na cidade de Suzã havia certo homem, judeu, benjamita, chamado Mardoqueu, ou Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que fora deportado com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem e bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido pai e mãe, Mardoqueu a tomara por filha. O império da Pérsia tinha um rei, Assuero. Amém? Todo conhece a história. Rainha Vashti, ele fez uma grande festa, chamou um monte de gente. Se eu não me engano, foi 100 e poucos dias, quase 6 meses de festa. E ele, em um determinado momento, chamou a Rainha Vashti para apresentar ela aos convidados e a sua beleza. Ela se recusou a ir, e isso gerou uma ira no rei, que depois disso daí, tirou ela como rainha e propagou um concurso de beleza para escolher uma nova rainha. Esse é um pouco do contexto. E esse certo homem chamado Mardoqueu tomou como se fosse uma prima dele, amém? A Bíblia diz que é filha do tio dele, como filha, porque os pais tinham morrido. Irmãos, a palavra de Deus diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E aqui a gente vê um homem que viu uma órfã e tomou essa órfã como filha e fez dela uma rainha. Amém, irmãos? Aqui a gente vê uma órfã a qual os pais tinham morrido, e um homem
a tomou como filha e preparou ela, e ela se tornou rainha. E esse é um papel nosso como igreja, irmãos. Esse é um papel nosso como igreja. Pegar os órfãos, trazê-lo para casa e mostrar que ele é filho do rei. E mostrar que ele tem um Deus todo-poderoso. Que essa casa se abra para os órfãos, irmãos. Eu estou falando isso literalmente, amém? Eu estou falando isso literalmente. Que essa casa seja uma casa de órfão. Nós temos cuidado de muitas viúvas aqui. Que venham os órfãos para cá. Amém, irmãos? Vai começar. Amém? Deus vai tocar corações de pessoas para estar adotando. Esse é o nosso papel como igreja. Uma casa onde os órfãos são recebidos como filho. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que essa igreja vai abrir as portas para adoção. Eu creio que a nossa igreja, assim como tem as viúvas, que são bem cuidadas, amém? Os órfãos vão vir para essa casa e serão bem cuidados, como um filho, e se tornarão reis e rainhas. Vocês creem nisso? O Senhor nos chama para abraçar os órfãos, igreja, e mostrar de quem eles são filhos. Em nome de Jesus. Lá no capítulo 2, no versículo 17, fala assim: o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na cabeça e a fez rainha no lugar de Vaste. E Esther achou graça diante do rei e se tornou rainha, irmãos. E a partir daqui eu quero fazer um paralelo com a igreja. A partir daqui eu quero fazer um paralelo de Esther com a igreja, amém? Porque assim como Esther era uma órfã, sem pai nem mãe, e foi adotada como filha, assim nós estávamos perdidos, igreja, e fomos adotados como filhos. Efésios 1, 3-6 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém, igreja? O Senhor nos predestinou a sermos adotados como filhos, assim como a rainha Esther. Ele nos colocou em um lugar de autoridade como igreja. Ele nos colocou em um lugar, assim como a rainha Esther, que era órfã, foi abraçada, e aquele a quem a adotou, a preparou para ser rainha. O Senhor nos preparou e nos colocou em um lugar de autoridade, igreja. Nos abençoou com toda sorte de bênção. O Senhor tem nos aperfeiçoado. Temos sido abençoados com irmãos e famílias aqui. Quantos estão felizes em ser igreja? É maravilhoso, irmãos. O Senhor tem nos ajudado na nossa caminhada. O Senhor nos ajuda até no trabalho. É muito bom ser igreja, é muito bom. E assim como a rainha Esther, que saiu de um lugar, Deus a tirou daquele lugar, a resgatou daquela orfandade e a colocou em um lugar especial como rainha. Hoje nós que estávamos perdidos, estamos em uma posição maravilhosa, igreja. Hoje nós estamos em uma família maravilhosa. Está uma bênção essa igreja.
Agora tem churrasco de segunda a segunda quase aqui. Ó, eu comi churrasco na segunda-feira, velho. Comi churrasco na sexta. Vai ter churrasco hoje, Netão? Ou postergou? Cara, a gente está numa posição maravilhosa. A gente está comendo do bom e do melhor como igreja. A gente está no palácio do rei. Assim como Esther, nós estamos numa posição incrível. E nós que estávamos perdidos. Quantos aqui já dormiu na rua, bêbado, lascado, madrugou, surrado pelo mundo? E o Senhor te trouxe para um lugar com uma família. Olha a nossa posição, irmãos. Olha a posição que o Senhor nos colocou. 2 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são um povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Você entendeu? Olha o que o Senhor fez de nós. Uma geração eleita, povo santo, sacerdócio real. Nós não éramos povo e hoje nós somos. Estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. Ah, Jesus. Hoje nós recebemos misericórdia e graça de Deus. Achamos o favor do Senhor. Essa é a nossa posição, assim como a rainha Esther foi colocada nessa posição. Hoje nós como igreja estamos nessa posição, irmãos. É uma posição muito privilegiada como igreja. Nós que éramos órfãos, perdidos. Amém? Mas o que acontece, irmão, no decorrer da história? Vamos ler uma página para frente, Esther 3. Estava maravilhosa a vida de Esther. Estava incrível. Mas em Esther 3 diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Irmãos, estava tudo maravilhoso para Esther. Estava tudo incrível para ela. Estava reinando, comendo bom e do melhor. E aqui no 3 fala: depois destas coisas, um homem começou a ser engrandecido, e o nome dele era Amã. Irmãos, eu não estou falando, não é o Hamas, não vamos confundir. É Amã. Mas o espírito por trás é o mesmo. De Amã, de Hamas. Que é esse homem que começou a ganhar autoridade naquele reino de Assuero. Ele tinha no coração o desejo de exterminar o povo de Mardoqueu. Ele tinha no coração, a ambição dele era exterminar o povo de Mardoqueu. E ele, como foi ganhando autoridade, ele conseguiu armar todo um decreto para isso. E por que Amã encheu de ódio o coração dele? A palavra de Deus diz que o único que não se dobrava diante de Amã era Mardoqueu.
Mardoqueu, ele não se dobrava diante do espírito daquela época. Amã, ele é o espírito do anticristo que desejava ali aniquilar aquele povo. O único que não se dobrava diante de Amã se chamava Mardoqueu, igreja. E hoje em dia a igreja é a única que não se dobra diante do sistema. Chama-se igreja. É a única que não se dobra. E vamos continuar se dobrando somente diante de um. A igreja é a única que se mantém firme e não se dobra. Amém, irmãos? Vamos ler o 3:8. Continuação. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre o povo em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Amém, irmãos? As leis são diferentes de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, decrete que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos seus olhos. Amém, irmãos? Terminei aqui o contexto. Esse é o contexto. Como que termina esse contexto? Uma rainha, em uma vida confortável, bela, tranquila. Um inimigo crescendo em poder, com autoridade. E um povo jurado de morte. Aqui a gente conclui o contexto. E fazendo um paralelo com nossos dias de hoje, nós temos uma igreja confortável, abençoada, tranquila, um inimigo crescendo em poder e um povo jurado de morte. E agora, irmãos, é que nós entramos em ação. Amém? Vamos abrir lá no capítulo 4. É agora que nós entramos em ação, igreja. É para esse momento que nós somos chamados. É para essa hora específica que nós fomos chamados, amém? Esther capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, ele rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinzas, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Irmãos, aqui começa um mover de Deus naquele lugar. Aqui começa um grande clamor, uma postura de humilhação de Mardoqueu e o povo judeu ali. Eles começam a se humilhar diante de Deus, clamando para aquele: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É um povo que começa a se humilhar e fala assim: só Ele pode salvar a minha vida agora. E o espírito de intercessão, amém? Porque, irmãos, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Então aqui claramente nós vemos um povo que foi movido pelo Espírito para interceder e para clamar e para gemer por socorro. O Espírito começa a gerar isso e mover pessoas a jejuar, a se humilhar, a rasgar suas vestes, clamando por socorro. Porque é assim, irmãos, é assim que nós revertemos situações em nossa vida, né? É assim que eu luto as minhas guerras, é assim que eu combato o meu adversário. Essa é a posição de batalha nossa. E da mesma forma que a gente vê em Amã, um homem dirigido por um espírito que deseja destruir, de um espírito que deseja matar, nós vemos Mardoqueu, um homem dirigido pelo Espírito Santo, que se posiciona em humilhação, guiado pelo Espírito. São dois tipos de homem, dois espíritos agindo naquele lugar. Um espírito desejando destruir uma nação, e um espírito impulsionando um homem e uma nação a se prostrar diante dele. É o mesmo paralelo no dia de hoje, irmãos. O Espírito está nos conduzindo a se humilhar, para batalhar contra o espírito dessa época. Vamos continuar no 4. Então vieram as servas de Ester. Meu irmão, aqui começa. Estava muito boa a vida de Ester até aqui. Aqui começa a balançar um pouco. Fala assim: então vieram as servas de Ester e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber o que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei. Irmãos, eu só queria pontuar a atitude de Ester. Falou assim: troca essa roupa, leva uma roupa nova, fala para ele tirar esse pano de saco vergonhoso, para ele sair dessa postura de humilhação. Essa foi a primeira coisa que Ester tomou. No versículo 7, continuando, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita para que publicasse em Suzã, para os destruir, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedir e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e a fez a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Atá: manda-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que todo homem ou mulher que chegar ao rei no palácio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nesses 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Amém, irmãos? Que história maravilhosa, né? O que a gente vê aqui? A gente vê a rainha Ester sendo instruída do que fazer, de se apresentar diante do rei, de clamar e de suplicar. A gente vê, irmãos, uma direção de Deus para a igreja e para aquela rainha. Assim como ele direcionou Ester, a gente vê uma direção de Deus de como se posicionar, de se adentrar diante do rei e suplicar. Temos um chamado a Ester aqui, de se envolver, de sair daquele comodismo e entrar naquela situação como intercessora. Vemos uma rainha, uma igreja
que não está constante na presença do rei. Fazia 30 dias que Esther não entrava diante do rei. É como se é uma rainha que não entende a liberdade que ela tinha. Eu tenho certeza que todo dia que ela entrasse diante do rei, o cetro estaria levantado, igreja. E a gente vê uma rainha que fazia 30 dias que não entrava. Irmãos, nós não podemos ficar sem entrar diante do rei. A gente não pode passar um dia sem entrar diante do rei. Nós temos esse acesso. Nós temos essa liberdade. Nós somos amados. Tanto que quando ela vai entrar mais para frente, você vê o quanto o rei a ama. E nós como igreja, nós temos esse acesso porque nós temos um rei que nos ama tanto. Ah, Jesus. E nós vemos uma rainha que não entendia que ela pode entrar e ela vai ser, os ouvidos do rei vai estar sempre inclinado para ela. Amém, igreja? Os ouvidos do nosso Pai estão sempre inclinados para nós. O momento que a gente entrar, o rei vai estar lá. E a gente vê até uma resposta medrosa da rainha. Vamos lá, versículo 12. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras. Agora, aqui é o ápice da história, minha igreja. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu mandou que a respondesse a Esther: não imagine no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escapará só tu entre os judeus. Porque, se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Amém, irmãos? E aqui, Mardoqueu faz um alerta para Esther. E eu creio que esse é o nosso alerta para hoje. Esse é o nosso alerta como igreja, irmãos. Para a gente não imaginar que por nós estar aqui tão confortável, né, uma situação tão em paz, que só a gente vai escapar. Não tem a ver com Israel, irmão. Tem a ver com um plano para destruir tudo que tem a ver com Deus. Não tem a ver com Hamas e Israel, tem a ver com um sistema que quer destruir tudo que tem o nome de Deus estampado. Amém? E a gente está confortável, como a gente falou no início, numa situação muito boa, no palácio do rei. Cada 30 dias eu entro na presença do rei, faço uma oraçãozinha. E aqui a gente vê todo um cenário se levantando, irmão, de perseguição à igreja e a Israel. Não tem a ver só com Israel, tem a ver com a igreja. Não dá nem para separar Israel e igreja, a gente é a mesma árvore. Da mesma forma que está tendo uma perseguição lá, irmãos, as nossas faculdades estão tendo perseguição. Abre a boca para falar de Deus na faculdade. É o mesmo recado que Mardoqueu deu para Esther, irmãos. É o mesmo recado para nós. Não imagine que só a gente vai ser poupado. Mas ele fala, Mardoqueu fala, mas mesmo que você se cale, socorro virá de outra parte. Se a gente não clamar, as pedras clamarão. Se a gente não se posicionar, a criação vai se posicionar. Mas Deus trará livramento, irmãos. Só que será que não foi para esse momento que nós fomos chamados como igreja? Ou será que a nossa vida vai se resumir em ficar sentadinho num palácio confortável, comendo do bom e do melhor, sem entender o que move o coração de Deus? O que eu sinto é assim, irmãos. O que está no coração de Deus agora, hoje? O que tem movido o coração de Deus hoje? Eu vou te falar,
é toda essa situação, todo esse plano diabólico de aniquilar tudo que tem a ver com Deus. E o chamado de Deus para a igreja é para que a gente se posicione e entenda que nós temos uma posição de autoridade e liberdade diante dele para clamar por justiça. E quem sabe não foi para esse tempo que a gente foi chamado. O Espírito está nos chamando, irmão, para se juntar nesse papel de intercessão. Mardoqueu já estava prostrado. Mardoqueu já estava com um pano de saco. E ele convida a rainha Ester a se posicionar em intercessão. A se posicionar entre o povo que estava sendo destruído e o rei. Esse é o nosso chamado, irmãos. Esse é o nosso chamado. O Espírito está compartilhando aquilo que está no coração de Deus hoje, para que a gente possa suplicar por misericórdia e por socorro. Vamos continuar a leitura? Versículo 15. Então disse Ester, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Que postura, né? Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenou. Aqui, meu irmão, a gente vê a rainha tomando o seu lugar. Vamos tomar o nosso lugar como igreja? Aqui a gente vê uma rainha abraçando esse chamado, irmãos. A palavra de Deus fala lá em Ezequiel 22:30: eu busquei um que se colocasse na brecha. O Senhor buscou um homem, uma mulher que se colocasse na brecha. E a palavra de Deus diz que ele não achou ninguém. Mas aqui a gente vê uma rainha que entendeu que ela fora colocada naquele lugar, para aquele momento de intercessão. Vamos tomar nosso lugar como igreja. Vamos se posicionar, colocando a nossa comodidade a perder, colocando a nossa vida boa a perder. O Senhor está nos chamando, irmãos, para tomar um papel de intercessão por esse mundo. O Senhor está nos chamando para se posicionar. O Senhor está clamando: eu estou procurando um homem, uma mulher para que se coloque na brecha. Um homem, uma mulher que entenda o meu coração e se coloque na brecha, irmãos. Um homem e uma mulher disposto a abandonar a sua comodidade, abandonar a sua vida boa e falar assim: eu vou me ajoelhar, eu vou entrar em intercessão, não importa o que eu vou perder. O Senhor está buscando de novo homens e mulheres que vão ser parceiro dele em intercessão, irmãos. Homens e mulheres que não é só ir para a igreja. A cada uma semana eu vou para a igreja. Que Ester estava a cada 30 dias indo diante do rei. O Senhor está buscando pessoas que vão entender que pode se chegar diante dele a qualquer momento. Busquei um que se colocasse na brecha. Meu irmão, eu falo muito isso. A tua família precisa de uma pessoa só. Eu só precisei de uma pessoa na minha família que se colocasse na brecha. Só uma pessoa, porque se minha mãe não fosse um pilar, uma estrutura de intercessão, ninguém estaria aqui, irmãos. Mas hoje toda a família está no caminho do Senhor. Ela tem 10 irmãos, só tem um que não está. Por quê? Porque Deus só precisa de uma pessoa que se coloque na brecha e que sustente. A sua família só precisa de uma pessoa que se apresenta diante do rei, entendendo
a liberdade que você tem de entrar ali e clamar por socorro e por misericórdia. Amém? Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. O Senhor está buscando intercessores, irmãos. O Senhor está buscando amigos que vão clamar e que vão falar e pedir socorro para Ele. Amigos que vão suplicar por justiça, irmãos. O Senhor está buscando aqueles que irão se apresentar diante dEle com ousadia. Amém? O Senhor está buscando, irmãos. E que ele fale de nós, assim como Ele falou de Davi. Achei Davi, um homem que entende o meu coração. Achei Davi, um homem que está ouvindo o meu coração. Achei uma igreja, achei uma noiva que sente o que eu sinto. Achei uma amiga. O Senhor está clamando por isso, irmãos, para esse tempo. O Senhor está clamando por uma rainha que se apresente diante dEle em intercessão. A postura da rainha foi: se perecer, pereci. Vamos finalizar no capítulo 5. Vamos continuar a leitura. No versículo 1. Ele fala assim: sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Ester se vestiu com os trajes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa do rei, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Ester, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Ester? Ou qual a tua petição? Até a metade do reino te dará. Olha como nós somos amados como igreja. Ester se vestiu com trajes reais e foi se apresentar diante do rei em jejum. Ela se preparou em jejum e ela se revestiu de vestes novas e ela se apresentou diante do rei. E ela entendeu que o rei a ama tanto. Assim como Jesus, lá em Hebreus vai falar que o véu já se rasgou e que nós temos livre acesso ao trono. Porque o véu já se rasgou. Nós temos livre acesso, irmão. Nós somos igreja e achamos favor e graça diante do rei. Nós temos livre acesso diante do rei porque o véu já se rasgou. Temos livre acesso, o rei já estendeu o cetro de ouro para que nós nos acheguemos a ele. Olha a posição que nós temos diante de Deus, irmãos. Uma posição de autoridade, uma posição de prestígio, aonde o rei está à disposição, um rei misericordioso e poderoso. Por isso a palavra de Deus diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Por quê? Porque nós temos livre acesso ao trono, diante do rei que governa todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos tomar nossa posição como intercessores. Eu queria que você colocasse de pé, eu vou ler o último texto. O texto que eu vou ler é Hebreus 4, do 14 ao 16. Fazendo aqui um paralelo com o Novo Testamento. Diz assim: portanto,
visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. Aproximemo-nos ao trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Vamos entrar com confiança diante do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, ajuda no momento de necessidade. Entremos com confiança ao trono da graça. Foi para esse momento que o Senhor nos chamou, e nesse tempo específico o Senhor está clamando: estou buscando uma igreja, estou buscando um povo que se coloque na brecha. Eu estou buscando uma igreja que se posicione como rainha, que se posicione com autoridade. Eu estou buscando um povo com ousadia, que entra com ousadia diante do trono da graça. Eu estou buscando um povo, eu estou buscando amigos, eu estou buscando filhos e filhas, eu estou buscando uma rainha que se posicione e que clame por justiça. Uma rainha que clame por misericórdia e por justiça, diante de um tempo onde o povo de Deus está sendo exterminado. Eu estou buscando intercessores, eu estou buscando pessoas que sintam meu coração. Eu estou buscando uma igreja que se posicione como igreja cujas portas do inferno não prevalecem. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Ache-nos o teu povo, Senhor. Levanta o teu cetro de justiça. 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 Vem com o teu reino de justiça, Senhor. E todo império da morte retroceda. Todo espírito que está, Deus, trazendo destruição e morte, retroceda. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso. Podemos entrar com ousadia. Vamos, igreja. Entre nesse lugar de intercessão. Entre nesse lugar de intercessão, irmãos. Nós podemos ir. Nós podemos adentrar. Levante um clamor de súplica. Levante um clamor. Vem com o teu reino de justiça, Senhor. Levanta o cetro. Levanta o cetro de justiça. Levanta o teu cetro de justiça. Só um minutinho. Esther, irmãos, ela armou um banquete. Ela entrou diante do rei com ousadia, fez um banquete. E ela fez duas coisas, irmãos. A primeira coisa que ela fez foi denunciar o espírito que estava agindo por trás de Amã. A primeira coisa que ela fez diante do rei foi denunciar o homem, o espírito por trás daquele homem que queria trazer destruição. Amém? E depois ela clamou para que tudo aquilo que ele
todo aquele decreto fosse revertido. Ela clamou que o rei revertesse todo aquele decreto. E eu queria que nós se posicionássemos da mesma forma que Esther. Eu queria que nós denunciássemos esse espírito que tem agido nas faculdades, que tem agido, Deus, na Europa, que tem agido, Deus, para destruir tudo que envolve o teu nome. Nós denunciamos, ó Deus, esse espírito dessa época, Pai, que quer trazer morte, que quer trazer destruição, que Deus quer trazer guerra. Nós, ó Deus, denunciamos esse espírito, ó Pai, e nós declaramos, ó Pai, não permita o avançar, não permita avançar, Senhor, não permita avançar, retroceda, reverte decretos, reverte leis, ó Pai, que tem sido escrita. Nós te pedimos, muda, reverte essas leis injustas, e levante, Deus, o teu reino de justiça nessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, denunciamos Amã, o espírito do anticristo, e nós te pedimos, ó Pai, levante uma igreja que não se dobra, levante uma igreja que não se dobra, levante um povo que não se dobra, um povo que não se inclina, levante um povo. Levanta o teu cetro, 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 levanta o teu cetro. Não descansarei. Só mais um minutinho, irmão, só mais um minutinho. Eu estava orando na segunda-feira e durante a oração o Senhor colocou essa palavra cetro de justiça. E a partir daquele momento eu tive certeza do que o Senhor queria comunicar hoje. E na terça-feira a Tainá falou assim: você viu o que a Val colocou? Eu falei, não vi, né? Ela falou justamente sobre Amã e Hamas, e aquilo só confirmou. E ontem à noite, eu finalizando a palavra, tem um profeta chamado Jeremy Johnson, que escreveu o livro A Limpeza na Casa de Deus. E ele conta um sonho que ele teve na quarta-feira, agora. Que Deus o levou para a cidade de Jerusalém andando. E claramente ele sentiu que tinha um espírito ali, que era o espírito que agia sobre Amã. E ele orando ali. E Deus falou assim: eu vou fazer com Hamas a mesma coisa que eu fiz com Amã. Depois levou ele para a Alemanha, nos anos 40. E Deus falou assim: eu vou fazer com Hamas exatamente o que eu fiz com Hitler. Que é o mesmo espírito, irmãos. É um espírito que quer aniquilar um povo. E o que mais me incomodou foi que ele falou que o Senhor levou em uma faculdade, em uma universidade. E Deus falou que eu vou fazer com Harvard a mesma coisa que eu vou fazer com a Hamas ou com a Amã. Por quê? Porque o espírito por trás desses é o mesmo. O que está crescendo em nossas faculdades, irmãos, de antissemitismo, de perseguição, é o mesmo. De você não poder abrir a boca, é o mesmo espírito. Só que nós não vamos se dobrar diante disso, amém? Nossos jovens não vão se dobrar diante de Amã nas faculdades. Eles permanecerão. Amém? Obrigado, Jesus. Glória a Deus, pastor.
Amém, irmãos? Eu lembro, estava aqui o Kleber ministrando e Ezequiel 22 vai falar, né? Jerusalém estava em pecado e lá no verso, até anotei aqui, 30, diz: procurei entre eles um homem que erguesse muro e se pudesse pôr na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não destruísse, mas não encontrei nenhum. E aí, enquanto o Kleber ministrava, acho que vale a pena testificar tudo que ele disse. Irmãos, muitas vezes nós estamos fazendo plano para a nossa vida e ter uma vida estável, estabilizada. Eu quero viajar, quero curtir. Irmão, somos o povo de Deus. Se Deus está te abençoando para que você tenha uma vida mais tranquila, faça dessa vida para a glória de Deus. Gaste sua vida no reino de Deus. Empenhe-se para o reino de Deus. A gente quer estabilizar a nossa vida para poder curtir. Só que a gente precisa entender quem nós somos. Somos o povo de Deus. E Deus está nos dando essa oportunidade para viver para a glória dele. Não é para viver para você, não é mais sobre nós, agora é sobre ele. Eu vendo os meninos ontem evangelizando na Paulista, não sei, em São Paulo. A gente não vê mais as igrejas fazendo isso. E como diz o Kleber, literalmente, talvez nós sejamos uma igreja assim. Que não digo de sair na rua com cartaz, mas digo de viver o evangelho, sabe? Na faculdade, no trabalho, dentro da família. Estamos ensinando os nossos filhos, sabe, a ter uma vida estável. Não, precisamos ensinar os nossos filhos a viver o reino de Deus, irmão. Então viva para a glória de Deus, seja um intercessor, se põe na brecha, para que Deus possa ter misericórdia da nossa família, para que Deus possa ter misericórdia da nossa nação, para que Deus possa ter misericórdia do povo dele. Amém? Amém? Viva para a glória de Deus. Se Deus está te dando graça, se Deus está te dando condição, não é para você sair para aí curtindo a sua vida, é para que você viva para a glória dele. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por usar a vida do teu servo, do meu irmão, em falar aos nossos corações e nos despertar, Senhor, de que somos intercessores nessa terra, de que nós vivemos para a sua glória. Não queremos, Senhor, viver para nós mesmos. Nós queremos, Senhor, estar acomodado. O lugar santíssimo foi aberto. Senhor, o santo dos santos está disponível. Não estamos mais no átrio, não estamos mais no pátio. Nós estamos no lugar onde nós temos acesso ao Senhor, à tua presença, a comunhão com o Senhor e ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós. O Senhor quer que nós façamos nesses dias. Senhor, é nesse lugar que nós queremos estar. Não era apenas ali ouvindo um bom sermão, ouvindo os outros falarem. Nós queremos ter acesso a esse lugar santíssimo, onde nós ouvimos a tua voz, onde nós somos direcionados por ti em viver para a sua glória. Senhor, nós te pedimos, leva-nos a esse lugar todos os dias, para que nós possamos ouvir a tua voz, para que nós possamos viver a tua vontade. Tira nós do comodismo, tira nós, Senhor, do ego, do egoísmo. Nós queremos viver para a sua glória como igreja. Queremos ser intercessores que se põem na brecha, para que famílias não venham a ser destruídas, para que uma nação não venha a ser destruída. Senhor, nós oramos por isso essa manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o rosto sobre ti e que Ele te dê a paz. Deus abençoe, uma ótima semana em nome de Jesus.